Shalom, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a festa de Tabernáculos, Hag Sukkot. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, em nome de Yahushua HaMashiach, te pedimos sabedoria e entendimento das Escrituras para melhor assim te servir. Abre nossa mente, nos dá compreensão, profundidade e de uma maneira clara e simples, fala conosco, nos instrui. Em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Essa festa é uma festa muito importante, nós estudamos ontem algumas questões determinantes da Torá. É uma festa específica, ela é detalhada na Torá, ou seja, a celebração dessa festa ela deve acontecer na data correta, no Moad, no tempo apontado. Não pode ser feito então em uma outra ocasião. Ela também não deve, a orientação é para que ela seja feita em um local específico que o Senhor determinaria, que no caso foi Jerusalém, Jerusalém. Ela é repleta de ofertas e sacrifícios ao Senhor de louvor, de adoração. Isso também só pode ser feito no Beit HaMikdash, o qual se estabeleceria em Jerusalém. Então, esta não é uma festa que fosse celebrada nas outras cidades, mesmo em Israel. A Torá então orienta que ela seja feita, celebrada em um local específico que o Senhor determinaria, e que depois a gente ficou sabendo que é Jerusalém, o lugar que ele escolheu para lhe habitar o seu nome. Então, todos os homens na Terra Prometida deveriam então se dirigir a Jerusalém para fazer essa celebração naquele lugar, armar ali a sua tenda, e ali seriam feitos aqueles sacrifícios em que a Torá determina. Então, não é uma ordenança para que essa festa seja feita fora de Jerusalém, nem mesmo nas regiões de Israel, fora de Jerusalém, muito menos nos outros países, nas outras nações. Então não é uma ordenança. Então nós não estamos obrigados a fazer estas atividades dessa maneira aqui no Brasil. O que nós podemos fazer, então, se assim desejarmos, como uma atitude pessoal, em lembrar da festa, dessa data importante, e dentro de alguma direção que o Senhor trouxer no seu coração, de uma forma que venha exaltar. Essa festa, para ser celebrada conforme a Torá, conforme as Escrituras, conforme o projeto do próprio Eterno, então ela tem uma razão de ser, um local, uma data e uma forma. Então essa é a festa de tabernáculos. O demais é lembranças, uma aplicação que as comunidades fazem ao longo dos territórios, nos países, nos estados. Então, ninguém pode exigir para você que isso seja feito desta maneira aqui no Brasil, porque a ordenança não é assim, tá? Agora, o que é importante? Importante, por ser um tempo apontado, temos que estudar essa festa, aprender o que ela significa e trazer então os seus princípios, ou seja, trazer para nós a sua mensagem. O que é que o Senhor quer nos ensinar com essa festa? O que é que o Senhor quis revelar através dessa festa para o seu povo? Então é importante nós entendermos esse princípio, entendermos então os motivos, o porquê. E aí nós vimos no estudo passado, de ontem, no outro vídeo, a importância da Torá, do estudo da Torá nesse período, que era feito em 7 anos, a leitura completa da Torá para todo o povo, inclusive para os estrangeiros. Isso implica também que os estrangeiros que ali estavam também participavam da festa.
em Jerusalém. Então é importante nós entendermos também o princípio da cabana, que traz uma questão da humildade, da simplicidade, de uma reflexão sobre uma vida simples. Então a pessoa também se coloca como uma experiência de 7 dias eles habitavam. Então não tem nada a ver com que alguns fazem dizendo ser cumprir esse mandamento da Torá, porque fazem fora de Jerusalém e não habitam na cabana. Então um habitar mesmo durante 7 dias. Então algumas pessoas vão, comem, fazem alguma oração, mas não é isso. O original era realmente habitar. Então as pessoas se desprendiam da sua habitação, muitas vezes luxuosa, requintada, e ia para uma cabana, e ali ela vivia uma experiência durante 7 dias, uma experiência de simplicidade, que isso pudesse refletir nela, pensar no pobre ao longo do ano, no simples. Vimos também que essa festa, para que ela fosse celebrada conforme a Torá, ela tinha que ser celebrada junto com os empregados, junto com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros que estivessem ali peregrinando naquela região. Então, envolvendo também as pessoas necessitadas, as pessoas carentes e tudo. Então, nós fizemos uma reflexão muito importante. Então, trazer esses princípios. Então, hoje, nós aqui não temos como praticar essa festa da maneira como é nas Escrituras. Então, o que for feito como adaptação tem que ser de uma forma honesta e ser dita que é apenas uma adaptação, apenas uma memória, para não enganar ninguém, como se estivesse fazendo uma festa que não, na sua razão de ser, não é para ser feita em um outro lugar, a não ser no lugar que o Senhor determinasse para ser feita ali em Jerusalém. Então a gente vê muito as pessoas querendo fazer uma obediência desobedecendo. Então, se você quiser fazer algo, faça algo, mas também não impõe um jugo para as pessoas dizendo, olha, é assim e a gente tem que fazer aqui assim. Porque o mandamento, ele é muito claro e específico. Não é uma festa que cada um vai fazendo da sua maneira. Ela tem uma razão de ser, um local, uma data e uma forma específica de ser feita. Existem outras festas na Torá, como o Shabat, por exemplo, que é uma festa, e outros, que você pode comemorar aonde você estiver. Agora, daquela maneira que está determinado Sukkot nas Escrituras, ela tem uma razão de ser. Então é importante entendermos isso. Agora, o que é que podemos aprender dessa festa? O que é que isso pode nos trazer, trabalhar no nosso caráter, na nossa vida espiritual? Não uma coisa de aparência, mas algo, uma reflexão, algo interior que possa nos impactar. Então, além de nos alegrar neste período, por ser uma data importante, deveríamos ter então um grande desejo que o Beit HaMikdash fosse restaurado, que a festa pudesse então ser celebrada tal qual foi projetada para ser. Sabemos que assim será na época do milênio, no Messias. Estudamos no vídeo passado sobre o texto de Zacarias. Então, aproveitando o período da festa para fazer reflexão sobre como era a festa e o que a festa nos ensina, nós vamos analisar um pouco que é justamente no período do mês dessa festa, que é o mês provável em que o Messias nasceu. E aí nós vamos agora fazer uma análise muito simples, muito rápida, e você pode pesquisar então outras fontes. Então, os cristãos costumam comemorar o nascimento do Messias, em sua maioria no 25 de dezembro, chamado Natal. Sabemos que pelos relatos da Escritura, o Messias não pode ter nascido nessa época. Por quê? Porque sabemos que houve um recenseamento em que as pessoas tinham que se deslocar das suas cidades, onde estavam morando, para voltar à sua cidade natal, onde tinham nascido.
para ir fazer um recenseamento. E isso o imperador não iria marcar em pleno inverno em Israel, no qual chega a nevar. Então, não tem coerência esse período, essa data. O 25 de dezembro, uma data pagã em comemoração ao nascimento do Sol, que era considerado um deus. Então era já um feriado romano e aí foi adaptado através do sincretismo religioso. Então não comemoramos essa data sobre isso. Também não há uma ordenança, um mandamento do Messias que se comemorasse o seu nascimento, mas que fizesse uma memória da sua morte até que ele venha. No Seudá, na ceia do Messias, então fazemos uma memória dele até que ele venha. Mas aí nós vamos para Lucas capítulo 1 para então estudarmos um pouco sobre esse período em que o Messias nasceu, como é importante esse período profético da festa de Sucote, de Tabernáculos. Deixa eu estar postando aqui no WhatsApp, no grupo, e a gente retorna. Então, retornando, vamos para Lucas, capítulo 1, verso 5. Então, em Lucas, o capítulo 1, verso 5, vai nos dar pista para descobrirmos quando o período em que o Messias nasceu. Não vamos aqui estabelecer datas, mas vamos estabelecer um período do ano, um mês. Então, há pistas nas Escrituras que, analisando a cultura judaica, a história, as Escrituras, nós então podemos chegar a esse período, que para muitos ocidentais passam despercebidos por não saberem os detalhes. Então, em Lucas capítulo 1, no verso 5, diz assim: houve no dias do rei Herodes, rei de Judá, um sacerdote, chamado Zacariá. E aí aqui é que vem o detalhe. Os sacerdotes, eles tinham sido divididos em 24 turnos ao longo do ano. São 12 meses, então em cada mês trabalhava 2 grupos de sacerdotes. O primeiro na primeira quinzena e o outro na segunda quinzena. Então, 2 grupos por mês, 12 meses do ano, então tinham 24 turnos sacerdotais. Quem fez essa divisão foi Davi. Então, é possível encontrar então nas Escrituras quando Davi então divide os turnos sacerdotais. Quando Davi dividiu os turnos sacerdotais, o turno de Abias, ele era o 8º turno. Então ele era no 4º mês, na segunda quinzena do mês. Então, mas o mês de Israel, não é o mês brasileiro, o mês de Israel. Então, no calendário das Escrituras, nós temos então 24 turnos sacerdotais, 2 no primeiro, o terceiro e o quarto no segundo mês, o quinto e o sexto no terceiro mês e o sétimo e o 8º no 4º mês. Então, no 4º mês, na última quinzena do mês, era o turno de Abias. Então, o Cohen Zacariá trabalhava na segunda quinzena do 4º mês de Israel. Então aqui a gente tem um período do ano, um tempo. Ele faz o trabalho ali, ele está ali oficiando durante aqueles 15 dias no seu turno, conforme está em Lucas capítulo 1, no verso 5. Então vai dizer que ele era da turma, da ordem, da divisão, da classe de Abias. E a sua mulher era descendente de Aharon e chamava Eligefa, que é conhecido como Isabel. Então, isso foi no verso 5, que passa despercebido porque muitos não entendiam o que era esse turno de Abias, esse turno de Avia.
Aí o que acontece? No verso 8 vai deixar mais claro ainda. Ora, estando ele a executar suas funções de sacerdote de Cohen perante Elohim na ordem do seu turno. Então era naquela quinzena, era que então ele trabalhava e ele estava ali prestando o seu serviço na sua divisão, na sua classe, na sua ordem sacerdotal. Então, que era da turma de Abia. E aí, no verso 9, então, aí aconteceu que pela sorte, ele então foi oferecer, caiu a sorte para ele, ele foi então oferecer o incenso. E aí ele ficou então trabalhando naquele período, e aí o que acontece? O Malar vem, fala para ele que a esposa dele, Elisheva, terá um filho, e aí passa toda essa informação para ele na última quinzena do 4º mês. E aí a gente vai ter ideia mais ou menos o período logo em seguida, quando Isabel gravida. Então ele está ali longe da esposa, afastado das relações sexuais. Então a sua esposa estava lá na sua cidade, ele estava cá no Beit Hamikdash trabalhando durante aqueles 15 dias. Depois então ele iria voltar para a sua cidade, que era mais distante, e reencontrar sua esposa. Então, depois que ele recebeu toda a informação, vamos para um texto muito interessante, que assim que termina aquele trabalho dele, diz o verso 23, e terminados os dias do seu serviço, então eram dias, não é horário, não é turno do horário, um é pela manhã, outro pela tarde, não é isso, são dias do serviço, que é o turno. Então, terminado então aqueles 15 dias, quer dizer, terminou o 4º mês, e aí então vai entrar agora o 5º mês. Então, ele volta para casa na viração do 4º mês para o 5º mês. Ele volta para casa. E olha a sequência do texto. Por quê? Porque agora havia um propósito, eles já eram avançados em idade, e agora eles iam ter, Isabel ia conceber para ter um filho. Então, nesse tempo do Senhor. Então o verso logo em seguida diz assim, verso 23 diz, e terminados os dias do seu serviço, voltou para casa depois desses dias, quer dizer, logo depois do turno de Abias, quer dizer, colado com o turno de Abias, depois desses dias do turno de Abias, Eliseva, sua mulher, engravidou. Quer dizer, ele voltou para casa, cheio de amor, cheio de carinho, teve então relação com sua esposa, ali debaixo da unção da palavra profética. A esposa então engravidou, e aí diz o texto, e ocultou por 5 meses. Ora, se Isabel, Elisheva, ela concebe o seu primeiro mês de gravidez, vai ser o 5º mês do calendário de Israel. Então, ela concebe o seu primeiro mês de gravidez, é o 5º mês de Israel, é o 5º mês. Então, quer dizer o quê? Que o 5º mês de Israel é o primeiro mês da gravidez, o 6º mês de Israel é o 2º mês, o 7º é o 3º mês, o 8º é o 4º mês, o 9º é o 5º mês, o 10º é o 6º mês. Então aí nós temos que o 6º mês de Eliseva é o 10º mês do ano. Então, quando ela estava com 6 meses de grávida, era o 10º mês. O marido trabalhou 4, quando voltou, então ela engravida. Então, 6 meses depois é o 10º mês do ano, o final do 10º mês. Já está terminando o 10º mês, que é o período que ela está completando, então, os 6 meses de gravidez. E aí, é nesse período, já no fiozinho desse 10º mês, quer dizer, quando ela está completando ali o 6º mês de gravidez, é que Maria, vai receber a visita do Malar, do mensageiro, do anjo, Gabriel, para anunciar que ela iria também conceber. Então, a revelação acontece, então, no final do 10º mês. Então, o primeiro mês de gravidez de Miriam é o 11º mês do calendário de Israel. Então,
Miriam fica grávida no 11º mês, é o seu primeiro mês de gravidez, e o 12º é o seu segundo mês de gravidez. Bem simples. O ano tem 12 meses, 2 meses são os 2 últimos meses do ano. Como a gravidez é de 9 meses, tirando 2, 9 menos 2, ficam 7. Então, Miriam estaria completando ali a sua gestação, a gestação do bebê, os 9 meses, no 7º mês de Israel. E o 7º mês de Israel é o mês da festa de Tabernáculos. E a festa de Tabernáculos acontece na segunda quinzena do mês. Então é provável que o Messias tenha nascido logo, depois desse período da festa tabernáculo. Alguns acreditam que ele nasceu exatamente no dia da festa, o que eu não acredito. Por que eu não acredito dessa maneira? Porque, na realidade, eram datas importantíssimas em Israel para o povo de Israel. O Yom Kippur, no caso, tinha o Yom Teruah, que era o dia da trombeta, que era o primeiro mês, o primeiro dia do 7º mês, era uma festa. No dia 10, que era o dia da expiação, muito séria, muito profundo, em Israel, era Yom Kippur. Então, no dia 10. E do dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e o encerramento no 22 era a festa de tabernáculo. E essa festa, todo homem tinha que subir a Jerusalém. Então, é óbvio também que o imperador não ia marcar o recenseamento justamente no período de peregrinação para Jerusalém, porque se as pessoas tivessem nascido no outro lado, por exemplo, as pessoas estavam morando cá em Jerusalém, na Judéia, mas nasceu na Galiléia, elas teriam que fazer o caminho inverso. E então as pessoas estariam se movimentando para várias direções. Então isso iria causar um maior problema. Então é possível que, como o início do mês, do 7º mês, é o período da colheita, então eles fizeram a colheita, eles fizeram as festas, e aí então depois das festas, em que as pessoas estão se deslocando, era um momento muito oportuno para então as pessoas se deslocarem, para, em vez de voltar para a cidade onde estivesse morando, voltava então para a cidade onde tinha nascido, para então fazer um recenseamento. As pessoas iam estar com condições financeiras, porque acabou a colheita, receberam dinheiro. Então, era uma data muito oportuna, um clima agradável, os mercados eram bem fartos, quanto maior a oferta, o preço diminui. Então, era um período muito bom para poder marcar esse recenseamento. Então, é possível que logo depois da festa de Sucote, o Messias então tenha nascido já na última semana do mês. Mas o importante que é nesse período da festa, nesse apontamento, nesse período do ano. Então isso é muito importante. Então provavelmente algumas barracas, algumas Sucote ainda estivessem montadas, algumas dessas cabanas. E é bem provável que uma dessas cabanas já vazias, adaptadas, que Miriam pode ter tido bebê, apesar que eu acredito que foi também uma cabana assim, de palha, mas anexa à estalagem, que é onde ficavam os animais da viagem. Nós vamos estudar sobre isso. Deixa eu estar postando aqui no grupo. Então, retornando, embora o Messias não tenha nascido provavelmente nos dias desses 7 dias da festa, nem no 8º, mas é bem provável que tenha nascido bem próximo, logo após a festa. E aí, nós vimos esse texto em que Zacarias volta para casa, que Eliseva concebe, e aí
Em Lucas capítulo 1, verso 26, quando o Malar, o mensageiro, o anjo, vai para Miriam, para Maria, diz assim, Lucas 1, 26. Ora, no sexto mês, quer dizer, ela já não está com 5 meses de gravidez, ela está com 6 meses de gravidez. Então, no sexto mês, foi o Malar Gabriel enviado por Elohim a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada como noiva de um homem cujo nome era Iosef, da casa de Davi, e o nome da virgem era Miriam. E entrando o Malá onde ela estava, disse, Shalom favorecida. E aí vai falar que ela irá conceber e tudo mais. E aí depois da conversa, no finalzinho, o Malá diz assim, eis que também Eliseva, tua parente, concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês para aquela que era considerada estéril. Então, ali ele estava no período do sexto mês da gravidez de Eliseva. Porque para Elohim nada é impossível. Então, ficou aí a referência por esses dados, se tem o mês em que o Messias nasceu, o final do sétimo mês de Israel. Então, é muito importante essa festa tabernáculo, que aponta quando o Messias veio para tabernacular conosco. Foi nesse período. Ele também morre no período de uma festa, que é Páscoa. A Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, desce também no dia da festa, que é a festa de Shavuot, Pentecostes. Então, as festas que o Senhor estabeleceu, elas são festas importantíssimas na dimensão profética. Então, o tabernáculo, a festa tabernáculo aponta para o nascimento do Messias, que era um preparo para o nascimento do Messias, que veio logo em seguida, e aponta também para o retorno do Messias. Nós também vamos ver isso. Então, nós analisamos aqui esse texto de Lucas capítulo 1. Agora é importante nós vermos o que Yohanan João escreveu nas Boas Novas, no Evangelho de João, as Boas Novas de Yohanan, capítulo 1, verso 14. Ele fala assim, e o Davar, que é a palavra de Elohim, o verbo, a palavra, o Davar, se fez carne e tabernaculou entre nós. É traduzido como habitou, mas a origem da palavra é tabernaculou, armou a sua tenda entre nós. Então isso aqui aponta para o Messias e essa conexão com a festa tabernáculo, ou seja, ele também tabernaculou conosco. O povo de Israel tabernaculou 40 anos no deserto. O Senhor mandou armar ali o Mishkan, tabernáculo, onde o Senhor vinha ali e se manifestava ao seu povo. E agora o Davar de Elohim, a palavra, se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, e vimos a sua kavod. E aí lembra muito com o tabernáculo que Moshe construiu, quando a kavod veio e encheu. E vimos a sua kavod como a kavod do unigênito, o resplendor, a glória, a majestade, cheio da misericórdia, do recede, do favor merecido e da emet, da verdade. Então aqui vemos essa conexão que o Messias tabernaculou conosco, ou seja, ele armou a sua tenda em nosso meio. Então a festa de tabernáculo é para também nós nos lembrarmos do nascimento do Messias, da vinda do Messias, porque logo após esse período o Messias veio. Então o povo tabernaculou e em seguida o Messias tabernaculou conosco. É interessante que a Bíblia amplificada, essa escritura amplificada, ela está no inglês, mas em português seria e o verbo, entre parênteses eles colocam Cristo, se fez carne, entre parênteses humana, humana encarnada, e habitou, e aí está entre parênteses, fixou a sua tenda de carne, viveu algum tempo no meio de nós. Então, muito interessante isso. A OJB, que é uma versão judaica, ortodoxa da Bíblia, que é em inglês,
mas no português, que traz alguns termos em hebraico também, que no português seria mais ou menos assim. E o davar de Hashem, a palavra de Hashem, o davar de Hashem, assumiu Gufaniyut, corporalidade, e fez sua sukkah, sua tenda, né? Fez sua sukkah, sua mishkan, seu tabernáculo, entre nós. E nós, contemplando a sua kavod. Então, é interessante que o texto aqui traz que ele fez sua sukkah, seu mishkan, seu tabernáculo entre nós. Então é interessante vermos isso. Na Bíblia de Jerusalém, traz um comentário desse verso de João, capítulo 1. Então, na Bíblia de Jerusalém, ela traz em João, capítulo 1, verso 14, um comentário. Deixa eu só localizar aqui. Que diz assim, ela traz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele diz assim, o verbo grego eskenosen, conferir com sekené, tenda, alusão à tenda Mishkan, que por ocasião do êxodo simbolizava a presença de Deus. É assim como eles usam o texto lá. O importante é a gente ver aqui que a própria Bíblia de Jerusalém, ela reconhece que no grego esse texto habitou, ela faz uma alusão ao Mishkan, a tenda, ao tabernáculo, e lá de Êxodo, onde a presença de Elohim se manifestava. Então, podemos fazer essa leitura que o davar, a palavra, o verbo, se fez carne e tabernaculou, armou o seu tabernáculo, sua tenda, sua sukkah, que é o singular. Sukkot, a festa Sukkot é plural, sukkah é o singular, uma tenda é sukkah, mais de uma é Sukkot. Então o Messias armou a sua sukkah entre nós, sua sukkah de carne, o seu corpo, em que ele habitou entre nós. Então aí está esta reflexão sobre essa conexão do nascimento do Messias. Então, ele nasce no período do ano da festa de tabernáculo, e Yohanan associa o se fazer carne e habitar entre nós com o termo, com a palavra tabernáculo. Então ainda reforça essa conexão. Então é um período em que nós podemos nos lembrar do nascimento do Messias. Não vamos fazer uma árvore de Natal e etc e tal, que são coisas do paganismo. Você pode pesquisar sobre isso. Mas é um momento muito importante de lembrarmos do nascimento, reler textos que envolvem esse período em que ele nasceu. Então, é muito interessante isso. Então, ele nasce nesse período e Yohanan usa esse verbo de armar o tabernáculo, de armar a tenda, de tabernacular, com esse momento em que o Messias se fez carne e habitou entre nós. Então, nós vamos nos aprofundar ainda mais sobre isso, sobre o nascimento do Messias. Nós não vamos fazer um estudo sobre o nascimento, mas vamos falar dessa conexão do nascimento do Messias com a tenda, com a sukkah, a cabana com palhas. Essa é a questão importante que nós vamos entrar agora. E é importante vocês abrirem já em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos para Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Vou estar postando aqui e aí a gente retorna.
Então, retornando para Lucas capítulo 2, verso 1. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que toda a terra fosse recenseada. Então já está descartado dezembro. Dezembro não pode ser inverno, chegar a nevar lá na região. Aqui é verão, lá é inverno. Você pode até pesquisar na internet foto de Jerusalém, daquela região. Em dezembro você vai ver fotos com neve, muito interessante. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade, quer dizer, a sua terra natal. Então, tinha que ser num período em que as pessoas pudessem viajar. Esse período não era próprio para a viagem, era muito hostil. Então, e também as coisas inverno ficam mais caras, né? Mais diferente do período da colheita, em que as coisas estão bem mais baratas e as pessoas estão com dinheiro, né? Bem, então subiu também José da Galil, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Betlehem, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Miriam, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. E teve a seu primeiro filho, envolveu em faixas e deitou em uma sucá, em uma tenda de palha, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então eles foram, deitou sobre uma sucá, sobre uma tenda de palha. Daí que se interpretou como se fosse uma manjedoura, um coxo, e não sobre, como se fosse de baixo, mas colocou o bebê sobre. Há essa possibilidade também, até porque é o seguinte: as estalagens, as pessoas faziam as viagens e muitos vinham, aqueles que tinham em jumento, vinham no seu animal. Então as pessoas que tinham um pouco mais de condição vinham em camelos e tal. Ou em cavalos, já eram mais raros. Então, as estalagens, elas precisavam ter garagem para estacionar o carro. Não era o carro, mas era esses animais. Então, o que é que se tinha? Tinha então a cabana. Uma cabana, um puxadinho ali coberto de palha. Então, ali os animais ficavam debaixo da sombra, aquele sol forte, né? E à noite ficavam também ali de uma certa forma mais protegidos. Ali também colocava-se então o coxo com as palhas, os alimentos para os animais, a água para beber. Então ali às vezes algumas pessoas ficavam ali amarrando os animais e conversando e tal. Então tinha essa estrutura, então, como se fosse a garagem da estalagem. Então não tem nada a ver de gruta, não tem nada essa história aí. Então o que acontece? Então eles foram procurar na estalagem não tinham vagas, então eles ficaram ali mesmo na sucá, naquela tenda. É possível sim que tenham palhas ali para alimentar animais, e se preparou ali como se fosse uma caminha com tecidos jogados por cima para o bebê ficar depois, logo quando nasceu, até se arrumarem. Mas debaixo então dessa sucá, dessa tenda. Então, o que é que a gente observa aqui? Observamos primeiro que o período do ano em que o Messias nasceu tem uma conexão com a festa de tabernáculos da cabana, da barraca da cabana de palha. Vemos que o Jordão usa o termo tabernaculou conosco, quando ele se fez carne. E aqui, quando ele nasce também nesse ambiente de cabana, então mais de palha, e ainda fica ali, né, entre as palhas. Então é interessante essa conexão com a festa. Então temos muita coisa a lembrar do Messias nessa festa. Então a sucá nos faz lembrar de muitas coisas, faz nos lembrar do povo quando saiu do Egito e ficou morando em tendas durante o deserto, mas também nos faz lembrar do nascimento do Messias. A festa de Pessa, nos faz
lembrar do nosso povo que saiu do Egito, mas também nos faz lembrar da morte do Messias. Então, Pêssar faz lembrar da saída do Egito e da morte do Messias. Tabernáculos faz lembrar da saída do Egito, em que eles tabernacularam, moraram em tendas, e o nascimento do Messias. Então é muito interessante essa conexão entre as festas. E aí, é claro, se abandonou a história judaica, as raízes da fé, misturaram com o paganismo de Roma, e aí se criou então a festa do Natal. Então, totalmente descabido da origem. Então, vamos aqui seguir em frente. E aí, olha que interessante o verso 8, em Lucas 2, verso 8. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então, o que acontece? No inverno, neva. E aí os pastores não levam as ovelhas para ficarem no relento, lá nos pastos. Elas ficam no aprisco, elas ficam guardadinhas, protegidas. Agora, em outro período do ano, quando não está no inverno, então eles saem com essas ovelhas para procurar alimentos e lá mesmo passam a noite. Então, lá no campo, veja, eles estavam na cidade, eles estavam na região das estalagens, o nascimento do Messias. Mas os pastores estavam no campo, então não estavam no mesmo lugar. Veja como diz aqui, ora, havia naquela mesma região. Então, veja, eles não estavam no campo, mas na mesma região. Então, naquela cidade ali de Betlehem, de Belém, onde o Messias nasceu, que o nome Betlehem quer dizer casa do pão, porque o Messias é o pão vivo que desceu do Hashamai, dos céus. Então, o pão vem da padaria, da casa do pão, Betlehem. Então aqui vem, ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E uma alarde Elohim apareceu-lhes, e o esplendor de Yahweh os cercou de resplendor, de cavote, pelo que se encheram de grande temor. O Malá, o mensageiro, porém, lhes disse, não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E vimos essa conexão da alegria com a festa de Sucote, a festa de Tabernáculos, uma festa de grande alegria. A de Yom Kippur é o de quebrantamento, de afligir a alma, de arrependimento. E aí, depois desse período, vem a festa de grande alegria, que é a festa de Sucote. Então tem aqui uma conexão. E o verso 11, Lucas 2,11 diz, é que vos nasceu hoje o Salvador, né, o Redentor, que é o Senhor, o Mashiach, o Messias, na casa, ou na cidade de Davi. Então veja, ele não nasceu na gruta, lá dentro do meio do mato, ele não nasceu lá numa fazendinha, de um curral de uma fazenda, ele nasceu na cidade. E aí, ok, mas não foi dentro da estalagem, foi do lado de fora, na cabana, onde ficam ali alguns animais, né? O jumentinho e tal. Mas aí o presépio bota um bocado de bicho, bota vaca, bota um monte de coisa, né? Mas não era assim. Então, vamos em frente. Nós vimos aqui o verso 11. E agora vamos para o 12. E aí o Malá dá a pista, diz assim, e isto vos será por sinal. Vou dar a vocês assim um sinal para você descobrir quem é esse bebê que nasceu hoje. Então é hoje, então ele é recém-nascido de hoje. Agora o sinal, achareis o recém-nascido envolto em faixas. Ele não estava preparado assim, envolto em faixas,
e deitado sobre um coxo, no caso que é a manjedoura, na tradução mais comum, ou debaixo de uma cabana de palha, sucá. Mas é muito interessante essa questão da manjedoura do coxo. Por quê? Porque os pastores, veja a conexão, os pastores estavam no campo. Por que eles levavam o rebanho para o campo? Para procurar o alimento para o rebanho. Que rebanho? Rebanho físico. Aqui não é pastor espirituais. São os pastores que cuidam de ovelhas físicas. Animalzinho, ovelha. Então eles estavam lá no campo para poder conseguir alimento para as ovelhas. Agora, espiritualmente, o alimento para as ovelhas, não as ovelhas animais, mas as ovelhas seres humanos espirituais, agora estava no lugar de alimentar as ovelhas. O Messias veio para alimentar as ovelhas e alimentar consigo próprio, dar do seu corpo, dar do seu pão para nós. Então é interessante muito essa conexão dos pastores. E aí os pastores, eles conheciam esses lugares onde ficavam os animais. Então é muito interessante isso. E aí aquilo seria um sinal para eles. Então veja que aqui é uma conexão. Um lugar onde ficam animais e pessoas que cuidam dos animais. A hospedagem que cuidavam de pessoas não tinha vaga para ele. Mas no lugar onde cuidava dos animais, teve vaga para ele. Então nada mais justo que aqueles que cuidam dos animais fossem recebessem essa mensagem e aí o encontrasse. Então há algo aqui muito tremendo essa questão. E aqui vem o sinal açúcar, a palha, a cabana, as palhas como um sinal do Messias. Agora, se fosse no dia da festa de tabernáculos, a cidade não tinha cabana de palha, porque não armava em Belém. Era lá em Jerusalém. Entendem? Então, são confusões que as pessoas fazem das escrituras, tá? E ainda se fizesse em Belém, que não é o caso, imagine, ia ter cabana para tudo que era lugar onde é que achar essa criança. Então, aqui é uma coisa atípica, ou seja, não se existem muitas estalagens. Então, só era ir de estalagem em estalagem e procurar ali onde tinha aquela sucá, aquela cabaninha onde ficavam os animais, e aí iria encontrar. Este ia ser então um sinal. Deixa eu estar postando aqui. Então é interessante muito essa questão dos pastores, porque olha, Davi ele era pastor antes de ser rei, e agora ali estava um rei, Mashiach, que era descendente de Davi. E Davi, antes de ser rei, ele tinha uma profissão, que ele era pastor. Então aqui foram serem avisados o quê? Os pastores. Os pastores foram avisados. E aí, o que é que o Malá disse no verso 11? É que nasceu hoje o Salvador, que é o Senhor, o ungido, na cidade de Davi. E os pastores tinham essa alegria. Porque quando alguém chega e diz, você é pastor? Ele, sou pastor, cuido de ovelhas, dos animaizinhos. E aí ele sabia, se ele podia até puxar o assunto, inclusive, um dos grandes reis de Israel, o maior rei de Israel, assim, segundo o coração de Elohim, que é Davi, a profissão dele antes de ser rei era também pastor. Então olha que conversa, seria uma conversa assim interessante para hoje, que pessoas desprezam, né, o trabalho com a criação de animais. Mas como se podia então ter uma referência ali, Davi. Então veja que interessante, Davi ele tinha sido pastor e depois se tornou rei. Uma outra pessoa também muito importante em Israel
Moshe, Moisés. Aí já é o outro lado, o lado do legislador, né, do profeta. E Moshe disse que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele. E Moshe, ele foi pastor antes de tirar o povo do Egito. Então ele havia sido pastor. É interessante também que Abel que agradou a Elohim, irmão de Caim, Abel, ele foi pastor de ovelhas. A gente pode ver que ele foi pastor em Bereshit, capítulo 4, verso 2. Gênesis, capítulo 4, verso 2. Que ele foi pastor. Então, os pastores tinham importância em uma relação direta com Mashiach. Então, eles foram privilegiados e foram então avisados. Então, percebe-se uma profunda relação entre os pastores, o local de alimento e o coxo, que as pessoas, para chamar bonito, né, o manjedoura, né? Eles estavam no campo, lugar onde buscavam dar ao rebanho o alimento, mas o verdadeiro alimento para eles, porque eles eram pastores de ovelhas animais, mas eles eram ovelhas espirituais. E agora eles precisavam de um alimento para a sua alma, para a sua rua, para o seu espírito. E aí eles iriam encontrar esse Salvador ali, no lugar do alimento. Então eles estavam no campo buscando dar ao rebanho alimento, mas o alimento do rebanho, né, espiritual estava lá no coxo, na manjedoura. É mais provável para eles que lidavam com rebanhos, com animais, procurar esses coxos na cidade de Davi. Eles tinham mais facilidade, né? Do que procurar sucar de tabernáculo, porque estar lá em Jerusalém não tinha nada a ver. Então, é interessante entendermos a cultura, para também não falar besteira. Então, no verso 15, Lucas 2,15 diz: E logo que os malahim se retiraram deles para o Rachamai, os céus, diziam os pastores aos outros: Vamos lá até Betlehem e Belém e vejamos isso que aconteceu e que Yahweh nos deu a conhecer. Então, o texto diz: logo que, vamos já. Então, aqui está mostrando a prontidão desses pastores em atender a mensagem que os malahim trouxeram, os anjos trouxeram, os mensageiros. E muitas vezes as pessoas ficam enrolando para fazer as coisas e acaba perdendo o momento. E aí diz o verso 16: Foram, pois, a toda a pressa e acharam Miriam e Eusef, o bebê, a criancinha recém-nascida, deitado sobre um açucar e o bebê ali sobre um coxo, uma manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que a respeito do menino lhe fora dito. E todos os que ouviram se admiravam do que os pastores lhe diziam. Então tem pessoas que quando recebem uma revelação fica admirado. Então tem muitas pessoas assim, que reagem com a emoção, com a alegria diante de uma revelação. Mas não passa disso. Agora, veja o que acontece com Miriam, com Maria, diante desse relato, que é o verso 19, logo em seguida. Diz assim, verso 18, vou ver o 18 de novo. E todos os que ouviram se admiravam do que os pastores lhe diziam. Miriam, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração, procurando-lhes o sentido. Então tem pessoas que elas apenas se admiram dessas experiências que ouvem. Mas Miriam, ela se admirou, ela se alegrou, mas ela guardou todas essas coisas, meditando-as em seu coração, procurando o sentido, procurando compreender. E aí voltaram os pastores, exaltando e louvando Elohim por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora dito. Então, é interessante que eles encontraram aqui numa cabana. Tá?
que é a Sucá, e ali sobre aquele coxo, aquela manjedoura. Bem, mas 2 anos depois, eles não voltam para Galileia, eles passam a residir ali. Aí com o tempo eles procuram uma casa, eles compram uma casa ou alugam, não sabemos bem ao certo, mas eles passam a ficar numa casa. Então 2 anos depois chegam os sábios que vieram do Oriente, vocês chamam os magos, né? Mas são os sábios que vieram do Oriente. Então eles viram, quando o Messias nasceu, eles viram a sua estrela no céu, um sinal no céu. Então, quando eles viram esse sinal, eles se organizaram para fazer essa viagem e depois de um tempo, então, eles fizeram essa viagem. E aí, quando eles encontram Herodes, eles ali relatam que viram a estrela e Herodes inquire com precisão, ou seja, exatamente a data, o período em que eles viram essa estrela. E depois, mais à frente, o texto vai dizer que foi há 2 anos. Há 2 anos atrás foi o tempo que eles viram a estrela. Então, no texto, primeiro momento, não diz, mas quando Herodes manda matar, diz e mandou matar de 2 anos para baixo, conforme o tempo que com precisão inquiriu dos sábios. Então, passados 2 anos, os sábios, quando vão a Jerusalém, e de lá eles são orientados que o Messias nasceria em Belém. Então eles vão para Belém, para Betlehem. E quando chegam lá, encontram o menino em uma casa. O termo está casa, Beit. Já não é mais sucá, já não é mais tenda, já não é mais um estábulo, um estacionamento para animais, com ali um lugar ali para alimento, coisas tipo. Ok? Então são épocas distintas. E aí agora o menino já está mais resistente, com 2 anos, para poder enfrentar essa viagem de fugir para o Egito e tudo mais, tá? Então, nós agora vamos para esse texto. Então, em Mateus, capítulo 2, do verso 7 em diante, diz assim, Mateus, capítulo 2, verso 7. Então Herodes chamou secretamente os sábios e deles questionou com precisão a respeito do tempo em que o Corrave, a estrela, aparecera. Então aí ele questionou com precisão. E aí eles responderam, mas o texto aqui não diz qual foi o tempo. Depois nós vamos encontrar lá embaixo. E enviando-os a Betlehem, a Belém, disse-lhes, ide, perguntai cuidadosamente pelo menino, já não é mais o termo bebê, criança recém-nascida, é termo menino. E quando o achardes, que agora já vai estar com 2 anos, participai-mo, para que eu também o vá e o preste em homenagem. Aqui está como termo adore, mas eles não adoravam bebês, coisas desse tipo, tá? Nem pessoas. Isso aí seria considerado um crime de blasfêmia e tal. Não há nenhum entendimento aqui de Herodes, que seria um ser divino, nada disso. Então o termo aí é mal traduzido, é prestar homenagem. Verso 9. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que o Corrave, a estrela, que tinha visto quando no Oriente ia adiante deles, até que chegou, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Novamente, é um termo diferente daquele que a gente viu do bebê. Nós não vamos entrar aqui em detalhes sobre esses sábios, sobre essa estrela. O nosso objetivo é mostrar que foi numa casa e que foi com 2 anos nesse período. Então, verso 10. Ao verem eles o Corrave, a estrela, alegraram-se com grande felicidade e entraram na casa. Tá? Não é grota, não tem nada disso, daqueles presépios. Não é no estábulo, é na casa. Agora eles já estão numa casa. Então veja que eles misturam tudo, bota em dezembro, no meio do inverno, faz uns presépios que nem neve representa, é toda uma coisa atrapalhada, bota numa gruta, cheio de animais, até animais impuros, misturados, botam os pastores, junto com os sábios que vieram do Oriente, que eles chamam os magos, e diz que é 3, porque teve 3 presentes, então diz que foram 3, mas no momento nenhum o texto diz que foram 3.
mas eles, 3 presentes, então foram 3. Então podia ter sido 2 com 3 presentes, podia ter sido 6, e cada um dividiu ali mesmo os presentes, tipos de presentes iguais. Não quer dizer que porque foi 3 presentes foram 3. Diz que eram reis, em momento nenhum o texto diz que eram reis. Aí diz que eram os reis magos. Então faz assim muita confusão. Deixa eu estar postando aqui no grupo aqui um momento. Então eles aqui encontraram o menino numa casa, os sábios, quando vieram do Oriente. Viram o menino, já não é mais bebê, não é criancinha de peito, de recém-nascido. Viram o menino com Miriam, sua mãe, e prostrando-se o adoraram e abriram os seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso, que é de olíbano, e mirra. Não vamos entrar em detalhes sobre esses elementos, mas vamos chegar aqui ao outro detalhe. Ora, sendo revelado por Elohut, pela orientação de Elohim, avisados em sonho para que não voltassem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Então os sábios foram por outro caminho. E havendo eles se retirado, eis que um malar de Yahweh apareceu a Iosef, a José, em Halom, em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito por parte de Yahweh pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Uma referência aqui profética de Roshé, Oséias 11:1. Não vamos entrar em detalhes sobre esta profecia, que ela teve uma aplicação e aqui fez uma aplicação para o Messias. Mas aí vamos chegar onde a gente estava querendo, que é aqui o verso 16. Para saber o tempo que Herodes inquiriu com precisão dos sábios de quando foi que apareceu a estrela. Então Herodes, vendo que fora iludido, Matitiarro capítulo 2, verso 16. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos sábios, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Betlehem e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão questionária dos sábios. Então, quando o Messias nasceu, apareceu então o sinal da estrela. Quando foi isso? Há 2 anos atrás. Então, quando os magos chegaram ali, já tinham se passado 2 anos. E Herodes, então, manda matar as crianças de 2 anos para baixo, para ter segurança. Então, é interessante entendermos essas conexões do Messias. Então, eu quis mostrar que aqui a casa, porque ele já estava maior, mas quando ele nasce lá no estábulo, naquele lugar onde ficavam ali os animais, ao lado das estalagens, que as pessoas deixavam os animais e ficavam lá dentro da estalagem para dormir e tal. Bem, diante desse fato que nós trouxemos essa conexão, nós vemos que o nascimento do Messias tem a ver com o tabernáculo. Vimos que o texto de Zacarias, capítulo 14, que fala ali do período que nós interpretamos como milênio, conforme a Apocalipse também trata, que tem uma conexão com o tabernáculo. Nós vimos isso no estudo passado. A volta do Messias e o novo céu e a nova terra também, quando fala que o Senhor vem tabernacular conosco, e diz: eis o tabernáculo de Elohim com os homens, que é o que está lá em Revelação, Apocalipse 21, verso 3. Diz assim, quando fala da nova Jerusalém, aí diz no verso 3: e ouvi uma grande voz do Rachamai dos céus que dizia: eis aqui o tabernáculo de Elohim com os homens.
pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Elohim estará com eles, será o seu Elohim. E aí, olha, a conexão que a festa do tabernáculo é de grande alegria, veja o que diz logo em seguida esse texto de Apocalipse. Então diz assim, né? Eis o tabernáculo de Elohim com os homens, com ele habitará, e diz, e Elohim limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então olha a conexão com o tabernáculo, momento de alegria, de festa. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lembra, no período de Yom Kippur, de dia da expiação, é um momento de choro, de quebrantamento, de aflição. E vemos que isso vai ter uma conexão com o período da lei dos juízos que vem ali no Apocalipse, a esse período anterior, em que as pessoas têm que buscar o arrependimento. E aí depois vem então a festa, agora que já é a festa Elohim tabernaculando. Então aqui uma conexão com a festa de tabernáculo, uma referência, então a festa tabernáculo nos lembra sobre isso. E aí diz, no final, e o que está sentado sobre o trono diz, eis que faço novo todas as coisas. Né? O livro de Revelação, Apocalipse, capítulo 21, verso 5. Então nós vimos então essas conexões, tá? Agora nós vamos entrar finalmente no texto em que o Messias vai a Jerusalém, a Jerusalém, comemorar a festa do tabernáculo. Então, Shaul disse, sede meus imitadores, como eu sou do Messias. Então o Messias ele comemorou a festa do tabernáculo. Então essa festa do tabernáculo fala de algo muito importante para nós hoje também. Então vamos entender agora, já que estudamos sobre a festa, vamos agora entender o que acontece com o Messias nesse momento. Vamos lá. Então é em Yohanan, João, capítulo 7, a partir do verso 1. Então diz assim, Yohanan capítulo 7, verso 1 em diante diz, depois disto, andava Yahushua pela Galil, pois não queria andar pela Judeia, por Yehudá, porque os moradores daquela região procuravam matá-lo. Então ele estava agora um tempo mais fixado ali na Galileia. E a festa de Sucote, de tabernáculo, não é na Galileia, não é feita em outro lugar, tem que ser em Jerusalém. E Jerusalém fica na Judeia. Então, para fazer essa festa, as pessoas tinham que ir para Jerusalém. Então bem claro isso, que isso é Torá, isso é Escritura. Então, verso 2. Ora, estava próxima a festa de Sucote. Ainda não era a data da festa, mas estava próximo. Estava próxima a festa de Sucote, na região de Yehudá. É lá, na Judeia, especificamente aonde? Em Jerusalém. Verso 3. Disseram-lhe então seus irmãos, nós sabemos que o Messias é o primogênito, mas que Maria, teve outros filhos depois, com José, e que esses filhos tinham um certo ciúme com o Messias, inicialmente não aceitou o ministério, o serviço do Messias, não entendeu que ele era o Messias inicialmente, e isso vai acontecer depois. Mas inicialmente eles rejeitavam essa ideia de que o seu irmão mais velho era de fato o Messias. Então vejam a dificuldade do profeta ter honra dentro da sua própria casa. Então disseram-lhe entre eles seus irmãos, retira-te daqui, da Galileia, e vai para Yehudá, para a Judeia, para que também os teus talmidim vejam as obras que fazes, os teus alunos. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido. Então veja o sarcasmo dele. O Messias, ele não estava procurando ser conhecido. Ele não estava procurando a glória humana. Ele estava procurando fazer a obra do Pai. Mas tem essas pessoas que querem fazer a obra do Senhor para se tornar conhecido, para ter sucesso. E isso é grande moda, né? As pessoas que começam a cantar um louvor ao Senhor ali na congregação, de repente descobre que tem uma voz bonita, uma boa entonação, ela quer logo gravar CD, ela quer logo ser conhecida, ela quer ter sucesso. Não são todos, mas tem muito isso, né? Pregadores e etc, etc e tal. Então muitas pessoas elas querem serem conhecidas, elas querem a fama. O Messias não estava procurando isso, estava procurando fazer a vontade do Pai. E as coisas dentro da vontade do Pai, da maneira do Pai.
Mas veja, tem pessoas que dão uns conselhos, né? Uns conselhos realmente malignos. Então, o conselho dele aqui é que ele fizesse as coisas com uma forma de exibicionismo, com uma forma de se tornar conhecido, de ter sucesso, de ficar famoso. Aí ele fala, já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí é o seu tabernacular conosco no milênio. Então, não é nessa festa de tabernáculo agora. No milênio, que profeticamente representa essa festa de tabernáculo. Volto a dizer, não quer dizer que ele vai voltar no dia da festa de tabernáculo. Mas o milênio fala muito dessa festa de tabernáculos. Mas eles queriam forçar essa manifestação. Veja, sarcasmo, até um inimigo falando ali, né, por trás. Veja quando o inimigo diz, joga-te, lança-te daqui embaixo, porque os malachim, os anjos, vão sustentar nas tuas mãos para que tu não tropece em pedra. Então, quando você se jogar daqui do templo e chegar lá embaixo sem acontecer nada, sabe o que é? Então você vai ficar famoso, todo mundo vai lhe admirar, e vai ficar tudo mais fácil para você. Mas não foi assim que Elohim escolheu para o Messias, e o Messias tinha que fazer a vontade do Pai. Então, o verso 5 explica, aí João 7, verso 5, pois nem seus irmãos criam nele. Então, irmão, não fique criando problema, porque o seu irmão não crê na sua pregação, não crê no seu ensino, não lhe acompanha no seu ensino. Não foi assim também com o Mashiach. E não fica assim se é sua irmã, se é seu parente, pai, mãe. Porque muitas vezes quem vai dar o ouvido, o valor, são pessoas de fora. Então não julgue alguém pela questão da crença que os irmãos têm nele. Porque se fosse assim, o Messias estava ferrado, porque nem os seus irmãos criam nele. Vamos então para o verso 6. Disse-lhe então Yahushua, ainda não é chegado o meu tempo. Não é chegado o tempo de quê? De ele se manifestar ao mundo. Vai chegar um momento que todo olho o verá, de que ele será conhecido na sua manifestação, mas não era naquele momento. Então em uma outra época. Então não é nesta festa de tabernáculo de João capítulo 7. É em um outro momento profético. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Então aqui nós vemos que ali havia uma rejeição do Messias, que queriam matar o Messias lá na Judéia. Tinha pessoas que queriam matá-lo. Por que queriam matá-lo? Porque ele denunciava, ele testificava que as obras, que aquilo que as pessoas estavam fazendo era o contrário ao que o Eterno estabeleceu. E aí nós vamos entrar agora nessa reflexão. Deixa eu postar aqui. Então, vejam bem, enquanto as pessoas estão caladinhas, pregando prosperidade, ou sei lá, alguma coisa de agradar, ela não enfrenta conflito de outros grupos. E aqui eram grupos religiosos, os judeus, os fariseus. Mas o Messias enfrentou esse confronto com eles, essa diversidade deles, essa perseguição deles para com o Messias, porque o Messias testificava, ele afirmava de uma forma veemente, ele testificava que as obras que eles estavam fazendo eram más. Eles não estavam fazendo conforme a vontade de Elohim. Então o Messias denunciou isso e por isso ele foi perseguido. E o Messias disse
que os seus verdadeiros discípulos também passariam pelo mesmo. Eles seriam também perseguidos. Por quê? Porque ao dizer a verdade, essa verdade incomodaria, como incomodou aqui os líderes religiosos da época. Então, quando a nossa mensagem se alinha com a mensagem do Messias, os religiosos da nossa época se incomodam. Por quê? Porque as suas obras são más. Porque muitas vezes eles têm ensinado o contrário ao que o Eterno estabeleceu para quem fosse ensinado. Eles estão fazendo coisas erradas e usando o nome do Eterno, as coisas do Eterno, a palavra. E é necessário que seja testificado que as obras são más. Em um outro momento nós vamos falar sobre isso, não aqui no momento, mas em um outro momento. Mas é importante te ver que no momento da festa de tabernáculos havia um confronto entre a mensagem do Messias de denúncia das obras más. Então, e aí a perseguição dos outros que queriam ver o Messias morto. Então, irmãos, em vez de as pessoas trazerem essa reflexão para nós, a época na festa de tabernáculos, nesse período de Sucote, as pessoas muitas vezes querem oba-oba no Sucote. É um divertimento apenas. Realmente é uma festa que aponta para uma alegria, mas essa nossa alegria é a alegria no Senhor. Mas nós vemos que o momento que dos olhos será enxugado toda a lágrima, nós lemos isso, é na nova Jerusalém, na nova terra, onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E aí diz assim: bem-aventurado vós agora os que choram, porque serão felizes, irão rir. E aí nós vemos serão consolados. Então, isso lá no futuro, no mundo vindouro, nós vamos ter as nossas lágrimas enxugadas, nosso pranto. Então, é interessante notarmos isso, que se a gente estará trazendo uma mensagem que agrada ao mundo, o mundo então não nos odeia. Porém, passa a nos odiar quando a gente testifica que as suas obras eram más. Só que as pessoas muitas vezes usam esse termo aqui, como falando aqui, o mundo, e aí coloca mais como as pessoas que estão fora do meio religioso, né? Mas aqui, quem estava perseguindo o Messias, queria ver ele morto, era principalmente os líderes religiosos, que pregavam as escrituras de Elohim, mas que manipulavam essas escrituras para o seu bel prazer, de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas interpretações de tradições de homens, cheio de adulterações. E aí quando o Messias confrontou, eles queriam ver o Messias morto. E isso nós podemos ver mais à frente. E que interessante de trazer essa reflexão para a festa de tabernáculos e confrontar essas doutrinas, essas obras más que andam fazendo em nome do Eterno, em que na verdade são reprovadas pelo Eterno. Aí o Messias diz assim: subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa. Não era um momento, ele ia chegar lá. O Messias tem um momento específico. Eles iam chegar mais cedo para a festa. Mas o Messias ia chegar no momento exato que ele tinha que chegar. Nem um pouquinho nem antes, nem um pouquinho depois. Então, veja que tem gente que gosta, e aí muitas vezes já iam para Jerusalém mais cedo, um dia ou dois antes, e fazer compras, e passear, conhecer, ver amigos, e se enturmar. As pessoas chegavam lá muito tempo antes para armar tenda, achar um bom lugar, hein? Pensa, uma cidade já é grande, as pessoas tinham que sair das suas casas, as pessoas que já moravam na cidade, para armar tenda. E ainda vinha esse monte de gente do país todo, então as pessoas iam muito mais antes da festa para poder arranjar um lugarzinho para poder arrumar a tenda. Sem falar, provavelmente, nos mercadores
que guardavam ali um lugarzinho e para vender. Aí eu vendo o meu lugar aqui para você armar a sua cabana. Ou então eu vendo até essa que já está pronta. Mas para ganhar um din-din. Então tem gente que faz mercadejar da fé. E não é de hoje. Então veja como às vezes as coisas mudam. Então o Messias disse, eu não vou agora. Eu não subo ainda à festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. Então no momento específico ele iria. E havendo-lhe dito isto, ficou ali em Galil. E aí os irmãos foram, fizeram aquela viagem, bem tranquilo, tal. Quando chegou o tempo do Messias ir, o Messias deve ter ido, ó, como diz o ditado, sebo nas canelas, foi bem rapidinho, para chegar lá no momento exato. Então, verso 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então aí pode já ter passado algum tempo, né, um dia, 2 ou 3, não sabe quanto tempo eles foram antes, talvez pode ter até ido mais cedo para o Yom Kippur, né, que era no dia 10, e essa festa começava no dia 15. Então subiu ele também, então já no período exato para a festa, né? Não publicamente, mas como em secreto. Então ele não foi junto com os irmãos. Seria fácil então ele ser identificado. Ele foi depois, então a caravana partiu primeiro e ele foi em secreto. Não foi de uma forma pública. Então veja, lá estava querendo armar a cilada para prendê-lo. Os irmãos, inspirados ali pelo inimigo, deu conselho para que ele fosse justamente para se expor. Mas o Messias foi em secreto. Então, muitas vezes o Messias vem em secreto na festa de tabernáculo. E aí passa ali e as pessoas não percebem. Estou fazendo assim uma analogia. Ou seja, devemos estar atentos à presença do Messias. Muitas vezes a gente quer aquela grande exibição, a grande apresentação do tabernáculo, o grande clamor, né? Mas muitas vezes o Messias vem de uma forma secreta. E aí as pessoas não percebem, porque elas estão muito entretidas com o entretenimento do espetáculo da festa. Estão entendendo, irmãos? Que o objetivo é nós estarmos ligados com o Senhor para percebermos e desfrutarmos do Messias em secreto. Quando o Messias veio, muitos não tiveram acesso a eles, mas aqueles pastores, eles foram avisados e eles vieram e eles encontraram. Mas para outras pessoas, aquilo ficou em secreto. Outras pessoas não souberam, não sabiam o que estava acontecendo. Ora, verso 11. Ora, os moradores da região de Erudá o procuravam na festa e perguntavam, onde está ele? Onde está o Messias? E você, tem procurado o Messias nessa festa? Porque, irmãos, há tantas coisas desvirtuadas nesse período. Olha, tem aquelas pessoas que passam esse período como que nem sabe o que existe. E elas deveriam estar procurando o Messias nessa festa. De uma forma especial. Mais do que os outros dias, porque é um dia especial. Mas outros, eles querem. O foco está na cabana. Outros, o foco está na cabana, na sucá. Outros, o foco está nas danças, nas comidas, nas músicas. Né? Mas, e como está o nosso foco em buscar o Messias na festa? Onde ele está? E era grande a murmuração a respeito dele entre as multidões. Diziam alguns, ele é bom. Mas outros diziam, não, antes engana o povo. Então, veja, o Messias trazia uma divisão. Não tinha aqui em cima do muro. Uns achavam que ele era bom e outros achavam que ele enganava o povo. Então, irmãos, ainda assim é hoje. Tem aqueles que entendem e tem aqueles que acham como um engano.
Verso 13. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos moradores da região de Erudá. Então tem aquele povo que fofoca, mas fofoca, né, escondido. Verso 14 de João capítulo 7. João capítulo 7, verso 14. Estando, pois, a festa já no meio. Vejam, eram 7 dias, ainda tinha o 8º, que era o encerramento. Então, no meio da festa, subiu Yahushua ao Beit Hamikdash e começou a ensinar. Quando? Na festa de tabernáculo. O Messias traz ensino. Olha aí que interessante. Você não pode estar em Jerusalém, morando em tendas durante 7 dias. Não pode, o Beit Hamikdash não está lá para fazer os sacrifícios conforme manda a Torá. Mas você pode estudar as Escrituras. Você pode trazer ensino na sua comunidade, entre o seu grupo, entre a sua congregação. Mas será que as pessoas entendem a festa de tabernáculo como um momento de ensino? Ah, irmãos, é tanta coreografia, às vezes é dança, é teatro, é tanta coisa. E aí, o máximo que tem é uma pregação, que é diferente de ensino. Ensino é uma coisa, pregação é outra. Mas aqui o Messias começou a ensinar. E aí, qual é a nossa referência? É o Messias. Lembra de Esdras e Neemiá? Pois é. Ali na festa tabernáculo, ensinando a Torá ao povo? Pois é, tremendo, não é isso? Lembra o que manda a Torá, que de 7 em 7 anos na festa tabernáculo seja então ensinada a Torá ao povo? Aos homens, às mulheres, às crianças, aos estrangeiros que estiverem? Pois é. Então o Messias aqui ensina. Só que não diz o que ele estava ensinando nessa parte. Mas aí pelas Escrituras nós sabemos o que é ensinado, né? Ensinado as Escrituras, a Torá, os profetas, né? O texto das Escrituras, ele trazendo ali o entendimento. E aí confrontando aqueles que estavam errados, ensinando erradamente. Você está postando aqui. E ali o Messias estava então ensinando. Verso 14. Agora verso 15. João capítulo 7, verso 15. Yohanan, né? Então os eruditos judeus se admiravam dizendo: Como sabe estas letras? Então o que é que ele estava ensinando? A lei. O que estava escrito. As Escrituras. Como sabe estas letras sem ter sido ensinado? Então estavam admirados. Isso é o que essas pessoas achavam. Isso não quer dizer que ele não tinha sido ensinado. As próprias pessoas aqui acham que ele nasceu na Galileia. E a gente sabe que ele nasceu em Belém. Mas eles acham, não, ele veio da Galileia e o Messias vem de Belém, Betlehem. Então, eles não sabiam a história do Messias. Então, como não sabiam onde ele nasceu, também podia estar errado aqui com relação à questão de ensino. Tá? Então, ele poderia não ter sido um aluno de um rabino famoso, cá de Jerusalém. Mas, que ele aprendeu. Agora, o seu principal ensinamento vem de quem? Do Pai. Tá? Mas não quer dizer que ele não tenha sido ensinado. Mas vamos para o verso 16. Respondeu-lhe Yahushua: O meu ensinamento não é meu, mas daquele que me enviou. Então, apesar de ele ter aprendido as Escrituras na comunidade onde estava, mas o seu entendimento, o seu ensinamento espiritual, principalmente, vem de Elohim, o Pai. Aí, ele agora vai dar uma varada. Diz o verso 17, verso 17.
Se alguém quiser fazer a vontade de Elohim, veja que esse se aqui provoca, né? Ah, quer dizer então que nós não estamos fazendo a vontade de Elohim? Então foi uma dura para aqueles religiosos, líderes religiosos, né? Então, se alguém quiser fazer a vontade de Elohim, então aqui está embutido, porque vocês não estão fazendo, há de saber se o ensino é dele ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca sua própria glória, o seu próprio esplendor, o seu próprio louvor. E era isso que os irmãos do Messias queriam que ele fizesse. Mas o que busca o louvor, o esplendor daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E aí nós fomos enviados pelo Messias. Nós buscamos a nossa própria glória ou o esplendor, a majestade do Messias? Tem muitos aí buscando sua própria glória, sua fama, sua exaltação, né? E aí agora vem um grande confronto, isso dentro da festa tabernáculo. Porque na festa tabernáculo tem gente buscando a própria glória, se aparecer, se exibir, chamar a atenção, né? Mas vamos para o 19, que aí vem mais coisa. Não vos deu Moshe a Torá? No entanto, nenhum de vós cumpre a Torá. Então aqui o Messias está elogiando? Não. O Messias está criticando. Ah, então olha. Na festa de tabernáculo, o Messias ensina as Escrituras. O ensino profundo, a ponto das pessoas ficarem admiradas. Não é ensino meia boca. Não é um negocinho passou por cima e lá se foi por causa do tempo, porque a música tomou o tempo todo, as coreografias, a dança. Mas, além disso, ele diz assim: não vos deu Moshe a Torá? No entanto, nenhum de vós cumpre a Torá. Então, o Messias espera que o povo cumpra a Torá, cumpra a lei, agrade ao Pai. Cumpre com os mandamentos do Pai, por amor. Não como um meio de salvação, mas por amor ao Pai. Então, o Messias está pregando na festa de tabernáculos a obediência à Torá. Mas muitos querem a festa, o glamour do tabernáculo, a tenda. Falou em festa, pronto. Mas ensinar Torá, confrontar dentro da congregação, durante a festa, aqueles que não estão cumprindo a Torá, passar o sabão, que não estão cumprindo a Torá, chamar a techuvá, chamar o retorno ao arrependimento, confrontar a desobediência à Torá, a anomia, a prática de pregar contra a lei, de que aboliu lei, que não sei o quê. Aí isso não faz. E diz que segue o Messias. Que festa de tabernáculo é esse, irmãos? Que a festa nem aqui é. É lá em Jerusalém. E não é em hotel de excursão. É na cabana. 7 dias morando na cabana. E com Beit Hamikdash, que não está lá ainda. Então, o que nós temos hoje é um momento de reflexão. Só que em vez das pessoas entrarem na reflexão, as pessoas querem oba-oba. Querem fazer as coisas do seu jeito. Ah, irmão, já que não pode ser assim, a gente faz assado, a gente faz assim, faz assado, e diz ao povo que é a festa de tabernáculo. Porque o povo gosta de festa. Ainda mais se for uma coisa assim diferente, pronto, vai chamar atenção, olha, ótimo. Vai encher de gente. Mas e a reflexão? E o conteúdo? E o ensino? E o princípio? Não seria o correto buscar o entender a festa? Não, não quer entender, quer fazer uma festa. Mesmo que não entenda a festa original, mas quer fazer uma festa
com o nome, mas não quer entender. Ou então quer fazer a festa conforme a tradição judaica hoje, cheio de outras coisas. Então, vamos para a reflexão? No entanto, nenhum de vós cumpre a Torá. E aí aqui ele denuncia: por que procurais matar-me? E lá na Torá diz: não matarás, cometerás assassinato. E ali tinha gente querendo assassiná-lo. Imagine, nível de desobediência à Torá como estava. Respondeu a multidão: tens demônio. Então, quando a gente entra no confronto, confrontando esse espírito da anomia, que é contra a Torá, que despreza a Torá, que despreza a lei, que a gente vai de encontro, que a gente escancara, que a gente expõe esse pecado, aí logo chama a gente de demônio, de que tem demônio, aqui tem que estar com ensino de Shedim, ensino de demônio. Não mudou nada. O Messias, quando ele confronta o povo, porque aquele grupo ali religioso não estava cumprindo com a Torá, ele foi chamado de que ele tinha demônio. Então, se chamaram de Belzebu, o dono da casa, imagine os seus empregados, os seus domésticos. E ainda foram cínicos. Quem procura matar-te, me tinha. E assim, muita gente é cínico dentro do meio religioso. Verso 21, replicou-lhe Yahushua: uma só obra fiz. Ele tinha feito uma cura no Shabat. E todos vós admireis por causa disso. Ele tinha feito uma cura no Shabat. E aí o povo se irou, porque ele tinha feito uma cura no Shabat. Aí ele vai explicar, com base na Torá, que ele não estava errado em curar no Shabat. E aí ele vai mostrar a hipocrisia daqueles próprios que estavam criticando ele. Ele diz assim: Moshe vos ordenou a circuncisão. Não que fosse de Moshe, mas dos patriarcas, dos pais. E no Shabat circuncidais o homem. Como é a circuncisão? Então pega a pele que envolve ali o prepúcio, né, do órgão sexual masculino, corta um pouco daquela pele, corta aquele formando como se fosse tipo o anel, né, corta aquela pele. Então aquilo ali sangra. Então precisa ser curado. Então, na circuncisão há uma ferida que foi ferida e precisa ser curado. Então aí eles vão preparar remédios. Veja que os remédios não é como de hoje, na prateleira, que você já está pronto e aplica. Então eles tinham que pisar ervas, preparar, moer coisas. Então pilar, para preparar, espremer. Então algumas coisas tinham que ser colhido, folhas no dia tinha que colher. Então esses verbos, colher, moer, triturar, não sei o que, várias coisas que tinham que fazer para preparar o remédio, e alguns consideravam como trabalho. Então o que acontece? Por que o Messias está trazendo esse texto aqui da circuncisão para falar da cura no Shabat? Nós vamos explicar isso. Deixa eu só postar aqui. Então, retornando, então eles tinham que fazer todo esse remédio, preparar, né, colher, triturar, pilar, né, espremer, e aí preparar aquele bálsamo e aí aplicar no lugar da ferida para poder curar. Então, a circuncisão da criança tinha que ser no 8º dia de nascido. Então, se a criança nascer
Se o 8º dia caísse na quinta-feira, tudo bem. Na sexta, tudo bem. Mas e se o 8º dia acontecesse no sábado? Ia circuncidar o bebê ou não? Ia cumprir o mandamento da circuncisão ou não? Porque se cumprisse o mandamento da circuncisão, ia ter que trabalhar preparando esse bálsamo para curar. Porque não podia também deixar ali para infeccionar e a criança morrer. Então, ia fazer então, em vez de com 8, fazer com 7 ou fazer com 9 dias, ou obedecia a Torá e fazia com 8, mesmo no Shabat. Então, os rabinos, os estudiosos, estudaram, debateram muito isso e chegaram à conclusão que é no 8º dia, tem que ser no 8º dia, independente de que dia caia. E se cair no Shabat, vai ser feito e vai fazer esse preparo e vai aplicar para curar, mesmo sendo no Shabat. Então o Messias, sabendo disso, ele vai dizer, olha, por que vocês então se admiram de eu ter curado uma pessoa no Shabat? Se vocês fazem isso no Shabat, na questão da circuncisão. Então, o Messias mostrou que eles estavam sendo hipócritas. Olha o que diz aí. Moshe vos ordenou a circuncisão, e no Shabat circuncidais um homem. Ora, se um homem recebe a circuncisão no Shabat, para que a Torá de Moshe não seja violada, como vos indignais contra mim, porque no Shabat tornei um homem totalmente são? Quer dizer, vocês podem tornar são no Shabat uma pequena parte do corpo que está doente, no caso que está ferido. Você pode então trabalhar ali para curar uma pequena parte do corpo. Agora, eu não posso no Shabat curar um homem inteiro? Por que vocês se indignam? Porque no Shabat eu tornei um homem inteiramente são. Não julgais pela aparência, mas julgais segundo o reto juízo. Entenderam, irmãos? Temos que julgar as coisas, analisar as coisas, as práticas diante das Escrituras. Isso está certo ou isso está errado? Mas nós não devemos julgar pela aparência, nós devemos julgar com o justo juízo. E esses religiosos, eles estavam julgando o Messias pela aparência, porque não era um homem aparentemente nobre, aparentemente rico, de boa fama, no sentido de dinheiro, de status. Então, eles julgavam pela aparência. E aí, porque a aparência do Messias, do grupo que ele estava, né, os seus talmidim, de aparências sofridas, de labuta, de lá do sol, do pescar, dos pescadores, isso influenciou no juízo deles. Talvez se fosse um nobre, bem vestido, eles próprios tinham... Vamos pensar aqui, a gente não cura a pessoa no Shabat, ou no caso da circuncisão, ali não aplica o produto tudo direitinho para ficar curado, e não é instantânea a cura. Agora, imagine ele que cura sem nem precisar colher o produto, triturar, amassar, moer, coar, cozinhar para aplicar o sei lá o que. Ele cura pela palavra. Então vemos que precisamos julgar, mas precisamos julgar com um juízo reto. O Messias não condenou que julgasse, mas ele diz assim: não julgueis pela aparência, mas julgueis segundo o reto juízo. Aí os falsos líderes, eles não querem serem avaliados nas suas atitudes, eles querem ditar as coisas. E não quer que as pessoas julguem. E ameaçam, não. Você vai julgar? Quem é você agora para julgar? E o joio e o trigo? E não sei o que, tal. E aí faz toda uma mistura as parábolas, mistura os textos. Nós vamos estudar sobre isso em um momento oportuno. Mas aqui já fique essa reflexão para você. Temos que julgar com um juízo justo.
Com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, mas temos que julgar segundo o reto juízo. Também não vamos deixar as coisas virar bagunça. O juízo faz parte. A Torá orienta. Débora era uma juíza. Outro juiz em Israel, como Sansão e outros. Então, juiz, julga, analisa. O Messias disse: acautelai-vos dos falsos profetas, dos enganadores, dos falsos ungidos. Então, você precisa analisar. Como é que você vai saber se é falso ou se é verdadeiro? Se você ficar, não pode. Essa é a estratégia do diabo, justamente para você. Não pode. E aí você engolir tudo. E aí ser enganado. Então, não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Ou seja, com base na Torá, com base naquilo que está correto. Então, a Torá não proíbe curar no Shabat. Então, de onde é que vocês tiraram isso? Vocês próprios curam. Trabalham para a cura no Shabat, no caso da circuncisão. Então, nós vamos parar aqui nesse texto, do versículo 24. E nós, amanhã, nós vamos então dar continuidade a partir do verso 25. Tá? Então tem outras coisas aqui muito interessantes, importantes, dessas palavras do Messias na festa de tabernáculo. Então, a festa de tabernáculo é um momento, esse período, não estou falando na festa, a cerimônia, já que é lá em Jerusalém, mas esse período é o período de nós pensarmos como é que está o nosso julgamento, como é que está a nossa análise das coisas, como é que está o nosso estudo da Torá, como é que está o nosso cumprimento da Torá em amor ao Pai. Então, reflita sobre isso. Como é que está a nossa busca do Messias nesses dias? Como é que está o nosso procurar por Ele? Então vamos orar. Senhor, em nome de Yahushua HaMashiach, pedimos a Tua bênção especial nesses dias de Sukkot, de tabernáculo. Que nós possamos ter experiências com o Messias, encontrar mais profundo com Ele. Que possamos ser ensinados por Ele e ensinar outros a adorar. Trazer o confronto que precisa ser trazido para que as pessoas voltem à obediência à Torá. Que deixem a hipocrisia e a falsidade e se voltem para a obediência. E que busquem a Ti. E melhora, Senhor, a nossa avaliação, análise das coisas. Que não venhamos analisar de nós mesmos, mas através da Ruach HaKodesh, com revelação, com sabedoria, com entendimento na palavra, não julgando pela aparência, mas com um reto juízo, trazendo assim justiça, trazendo assim conserto. Que não sejamos como aquela congregação no Apocalipse que tolerava Jezabel, que se dizia profetisa, que a muitos Jezabel põe medo, esse espírito de manipulação e controle, para que não exerçam o justo juízo e fiquem com medo e não julguem nada e deixe correr o barco solto e Jezabel manipulando a vontade. Senhor, não nos deixe seguir assim, mas que nós aprendamos com a igreja de Éfeso
no aspecto em que eles colocavam em prova aqueles que diziam ser apóstolos e descobriram que eles eram mentirosos, porque Éfeso exerceu o juízo, o justo juízo, analisou, avaliou e viu que eles eram enganadores e desmascarou eles. Mas muitos hoje querem estar debaixo de um jugo, colocando medo para que as pessoas não exerçam um justo juízo, mas se calem e deixem a manipulação correr solta. Senhor, tem misericórdia. Que as pessoas venham entender os princípios desta época, desta festa. Que venham amar e desejar conhecer mais os princípios a ela envolvidos. E não fazer uma programação festiva por conta própria, com N adaptações e vendendo um peixe e vendendo uma festa dizendo que é a festa de tabernáculo das Escrituras. Então tem misericórdia de nós, Senhor, para podermos analisar tão claro um texto que fala que a festa é uma festa específica, em uma data específica, em um local específico, em um formato específico, com condições específicas para acontecer. E que nós que estamos em outras condições, devemos aproveitar esse tempo para refletir sobre essa festa, sobre o que ela nos ensina a teu respeito. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Shalom. Até amanhã nós vamos retornar com esse estudo.